Será que você sabe qual é a ferramenta de comunicação mais poderosa que existe? Você tem algum palpite? Gostaria de saber que ferramenta é essa? Será que você percebeu que nesses poucos segundos eu já usei ela com você 4 vezes? Eu estou falando do uso estratégico de perguntas na sua comunicação. As perguntas, elas têm a capacidade de despertar sentimentos e emoções. Elas podem conduzir pensamentos, plantar ideias na cabeça das pessoas que você vai trabalhar durante o seu conteúdo, durante o seu discurso. Portanto, as perguntas elas podem servir a inúmeros objetivos na sua comunicação. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes de mais nada, eu quero mais uma vez que você seja bem-vindo a este canal. Lembrando que o objetivo aqui é compartilhar com você conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, principalmente sobre comunicação e oratória. Mas eu quero fazer isso de um jeito que seja realmente prático, simples, que possa ser aplicado no mundo real por pessoas reais como eu e como você. Então vamos falar dessa poderosa ferramenta, esse recurso da sua comunicação. As perguntas, elas podem ser utilizadas, por exemplo, no palco de uma palestra, na gravação de um vídeo como esse, numa conversa comercial, numa conversa de negócios ou em conversas importantes do dia a dia. Aprender a fazer o uso de perguntas é como ganhar uma espécie de superpoder. É metafórico, mas a aplicação é muito perto do literal. Por quê? Quando você faz perguntas, você pode, por exemplo, plantar uma ideia na cabeça da pessoa. Uma ideia que você vai cultivar com os teus argumentos, com tudo aquilo que você vai apresentar para ele durante o seu discurso, durante a sua mensagem. Então, a pergunta ela cai direto na mente da pessoa e ela pode florescer, dependendo, obviamente, da maneira como você conduzir todo o resto do seu raciocínio. Além de plantar ideias, as perguntas elas podem também abrir lacunas ou abrir espaços na mente da pessoa que você vai preencher com o seu conteúdo e com a sua mensagem. Hoje a mente das pessoas está muito cheia, quase que não sobra espaço para o que você quer dizer para elas. O que não falta é ela sendo bombardeada de informação de todos os lados. Mas uma pergunta bem colocada consegue fazer isso. É como se ela entrasse e conseguisse um espaço ali. Que, beleza, então essa pergunta sua me deixou curioso, quero saber o que você tem a dizer, não sei se concordo, não sei se eu gosto, mas abriu-se ali um espaço onde você pode argumentar, onde você pode entregar o seu conteúdo para a pessoa. Por meio de perguntas, você pode também deixar a pessoa curiosa, fazer com que ela preste atenção em você. A curiosidade é uma coisa muito inata, muito intrínseca do ser humano. Às vezes, por uma coisa boba, a gente fica preso horas e horas tentando ver o porquê que a pessoa está falando aquilo. Isso acontece em notícias, em filmes, em vídeos do YouTube, enfim. Quando você deixa a pessoa curiosa, você ganha ali um tempo da atenção dela que você pode aproveitar para poder argumentar com ela, apresentar seus argumentos, convencer ela daquilo que você gostaria que ela fizesse. Por meio das perguntas, você consegue estabelecer conexões com as pessoas. Se for numa conversa mesmo, seja de negócios ou numa conversa pessoal, ou mesmo num círculo social, as perguntas trazem as pessoas para dentro do diálogo. Você faz com que elas participem, então ela se sente parte do que está acontecendo. Ela deixa de ser um espectador passivo. Você consegue saber o que ela pensa, deixar ela se expressar, cria essa conexão. Ou mesmo quando é um vídeo como esse, ou uma palestra onde a pessoa não pode ficar falando, mesmo que ela te responda mentalmente, esse diálogo é estabelecido, essa conexão ela é feita. As perguntas podem trazer de volta pessoas que você está perdendo, que estão distraídas, se desconectando com o seu conteúdo. Novamente, se for numa conversa real frente a frente, você pergunta e a pessoa tem que responder. Então ela tem que voltar para o momento presente, porque ela não pode sair falando qualquer abobrinha. Então você traz ela de volta. Se for numa palestra, é a mesma coisa. Perguntas que atingem a pessoa, trazem ela de volta, ela está se perdendo, mas a pergunta é interessante para ela, então você consegue trazer ela de volta. Você pode também despertar o interesse numa pessoa que não estava nem aí para o que você tinha a dizer. Porque, como a gente já falou, hoje em dia tem muito conteúdo, muita gente falando de muita coisa e muita gente falando de maneira genérica. Então, às vezes, a pessoa está lá, às vezes ela é obrigada a prestar atenção em você, seja numa aula, ou é um vídeo que colocou numa aula que ela tem que assistir, isso não significa que ela está interessada ou que de fato ela vai prestar atenção no que você tem para dizer. Mas quando a pergunta ecoa na mente dela, isso traz ela para o momento presente, traz ela para prestar atenção em você. Por exemplo, eu estou falando aqui sobre o uso de perguntas na comunicação. E esse assunto pode interessar alguns, pode não interessar a outros. Mas se eu falar, por exemplo, assim, ó, você sabia que talvez o que falte para que você seja mais respeitado no seu trabalho não é você aprender a falar melhor ou falar mais, mas é saber fazer o bom uso de perguntas?
Isso é uma coisa que pode despertar o interesse na pessoa. Puxa vida, no trabalho eu quero melhorar, eu quero ser mais respeitado. E eu até tentei aprender a me comunicar melhor, mas não funcionou. Perguntas. Será que as perguntas podem fazer isso? Aqui é só um exemplo genérico para mostrar que quando você consegue adaptar a pergunta a um cenário que interessa a pessoa, você desperta a atenção dela, você faz com que ela queira te ouvir, mesmo que antes ela estava lá só por obrigação, sem real interesse na sua mensagem. Isso é só para citar algumas coisas que você consegue alcançar com o bom uso de perguntas. Mais uma vez, eu quero deixar claro que isso não é mágica. Não é você simplesmente sair metralhando as pessoas com perguntas e esperando que as coisas aconteçam de uma hora para outra. Você precisa aprender a utilizar esta ferramenta. Mas só de entender o poder e a importância dela vai fazer com que você preste muito mais atenção e pense como encaixar as perguntas na sua comunicação. Pensa no seguinte, quando você está falando, as pessoas estão pensando em muitas coisas. Hoje em dia, com o celular na mão, você está competindo a atenção com o resto do mundo. Perguntas bem pensadas podem fazer isso. Trazer a pessoa para o momento presente. Você pode conduzir o pensamento dela. Outra coisa é, você está ciente do seu conteúdo. Geralmente é uma coisa que você domina e que você gosta. Você sabe onde você quer chegar com ele. A pessoa que está te ouvindo, não. Então, o conteúdo ele pode ser muito aberto, um tema ele pode ser muito amplo. As perguntas vão afunilando, vão conduzindo, vão levando a pessoa para a direção que você quer que ela vá, vai levando ela para a direção daquilo que você quer que ela realmente entenda. E existem diversos tipos de perguntas que você vai utilizar em momentos diferentes. Por exemplo, existem as perguntas de sim ou não, que nós chamamos de perguntas fechadas. Por quê? Porque a pessoa não tem que falar, não tem que raciocinar muito, não tem que se expressar para responder essa pergunta. Ela vai dizer sim ou não. É o tipo de pergunta bom para pessoas que são mais retraídas, para uma assistência mais fechada, porque você consegue começar um bate-bola com a pessoa, mas sem exigir muito dela. Outro tipo de pergunta que você pode utilizar são perguntas de múltipla escolha. Elas são muito úteis quando a audiência para quem você está falando pode não ter certeza de qual seria a resposta ou quais são as opções que ela tem. Quando você apresenta as opções, ela não começa mais do zero, você ajuda ela com esse impulso inicial. Você também pode usar perguntas de múltipla escolha quando você quiser apresentar opções e contrastar argumentos, porque às vezes uma pergunta muito aberta, você nunca sabe no que as pessoas vão pensar, mas quando você apresenta múltipla escolha, você já limita ali, conduz dentro de um raciocínio ou de opções que você quer trabalhar e apresentar para ela. Existem as perguntas de validação, são perguntas muito importantes, tanto para você validar se a pessoa está entendendo o que você está falando, se ela concorda com você, para você perceber a reação dela quando você apresenta alguns pontos e talvez adaptar a abordagem, quer para a pessoa entender melhor ou para evitar atritos, ruídos na comunicação com a sua audiência. Use perguntas de validação sempre que você quiser ter certeza que a pessoa está entendendo o que você está falando, se o argumento faz sentido ou se ela está concordando com você. Existem as famosas perguntas retóricas. Essa é o que muita gente conhece, é a pergunta que você não espera uma resposta. Ela é mais para levar a pessoa à reflexão, para abrir novos caminhos, mas cuidado, porque se as perguntas não forem bem escolhidas, todas elas vão parecer perguntas retóricas. Às vezes a pergunta não tem nem pé nem cabeça, ela é feita muito rápida, ela é feita na hora errada, então ela sempre vira retórica, porque não dá tempo da pessoa responder. A pessoa nem assimilou, nem entendeu o que você está perguntando e você segue adiante. Então, perguntas retóricas são muito conhecidas, mas precisam ser usadas corretamente, com a finalidade de estimular o raciocínio, levar a reflexão ou conduzir a pessoa para um outro momento da sua comunicação. Por último, perguntas abertas, para deixar que a pessoa se expresse. Se for numa conversa, um a um ou um círculo social, literalmente é o que você pensa a respeito disso. Qual é a sua opinião? Eu gostaria que você contribuísse de alguma forma. Isso está fazendo sentido para você? E deixe a pessoa falar. Vai estimulando que ela se expresse. Se for através de uma palestra, de uma aula, de um vídeo, também você vai fazer perguntas que vão levar as pessoas à reflexão e você vai dar tempo para que a pessoa pense na resposta. Num vídeo, por exemplo, a pessoa pode pausar para pensar na resposta. Numa palestra ou numa aula, existe um tempo limitado para isso. Mas por isso também que é importante que você não encha a sua aula, não encha o seu vídeo, não encha a sua palestra com conteúdo desnecessário, porque senão você tem que correr com tudo e nada ali é apresentado com profundidade, com a ênfase correta. Quando está tudo bem distribuído, você pode fazer perguntas e dar um tempinho para as pessoas refletirem. E quando é uma fala constante, como numa palestra ou como num vídeo, você não precisa de muito tempo para que a pessoa
pense naquilo que você está falando, porque o costume é um ritmo contínuo e uma pausa de leve já é tempo suficiente para a pessoa entender que aquela pergunta necessita que ela raciocine ou pense um pouco mais. Perguntas para quebrar barreiras ou objeções. Um dos grandes poderes das perguntas é antecipar pensamentos. Quando você estiver preparando um conteúdo ou estiver pensando numa conversa, tente imaginar quais são as possíveis dúvidas, quais são as crenças que as pessoas têm a respeito disso, o que elas pensam, o que elas sabem, o que elas sentem sobre aquele assunto. E tira o elefante da sala. Para quem não conhece essa expressão, imagine que você está numa sala, qualquer sala, e tem um elefante no meio dela. Você não vai prestar atenção em nada, só vai prestar atenção no elefante. Então, o elefante no meio da sala é qualquer assunto que possa chamar tanto a atenção que ninguém presta atenção no que você está falando. Então, se existe uma pergunta que todo mundo faz, se existe uma barreira muito clara, você pergunta, coloca essa barreira na sua pergunta. Por quê? Você acabou de expor o elefante e agora você vai trabalhar, vai argumentar em cima disso. Às vezes a pessoa está lá assistindo você, obrigada, não está nem prestando atenção, não está nem aí para o que você está falando. Só que quando você faz a pergunta que está na mente dela, você chama a atenção dela. Ela vai te dar atenção, porque vai acontecer duas coisas. Ou você de fato vai conseguir responder a pergunta dela e vai tirar o elefante da sala, ou ela vai esperar que você não consiga responder e fala assim, tá vendo? Essa pessoa está me enganando, essa pessoa está mentindo. De qualquer maneira, a pergunta vai chamar a atenção dela e você precisa ter habilidade e argumentos suficientes para usar isso a seu favor. E assim, eu espero de verdade que você seja um comunicador honesto. No longo prazo, a honestidade sempre é o argumento mais convincente. Grava isso. A honestidade é sempre o argumento mais convincente. Isso não quer dizer falar de qualquer maneira, falar tudo. Não, mas seja honesto, seja íntegro. E com isso, pode ter certeza que às vezes pode demorar um pouco mais para você, mas quando você conseguir construir algo, alcançar um objetivo, isso vai ser livre do medo de você ser desmascarado, de descobrirem que você está mentindo. Seja honesto e a sua comunicação vai ganhar muito mais valor. As perguntas são versáteis e podem ser usadas em diversos momentos da sua comunicação. Você pode usar desde o início. Na verdade, eu sempre digo para os meus alunos, na dúvida, comece com uma pergunta. Uma pergunta de todas essas que nós já falamos aqui. Uma pergunta que desperta interesse, a curiosidade, que planta uma ideia, que levanta uma questão, que abre ali um espaço para que você possa argumentar. Então, tem dúvida de como começar uma apresentação? Comece com uma pergunta. Não significa fazer qualquer pergunta, né? Precisa ser o charada do Batman, mas uma pergunta bem pensada. Pode ser uma pergunta simples, mas uma pergunta que tem a ver com o que você vai apresentar e que possa chamar a pessoa para o momento presente, para aquilo que você tem para apresentar, para aquilo que você vai falar. Você pode colocar essas perguntas no meio do discurso para tudo isso que nós falamos aqui. Estou sentindo que eu estou perdendo as pessoas, quero destacar um ponto. Aqui é o momento em que tem uma objeção na mente dela, então eu quero trazer essa objeção para poder tratar ela. Você pode então usar perguntas durante todo o seu discurso bem encaixadas, tá? Bem encaixadas, bem escolhidas, bem pensadas, mas pode usar ela em qualquer momento do seu discurso, desde que você saiba o que você quer atingir, qual é o seu objetivo. E por último, as perguntas são muito boas para levar à reflexão, para ficar ecoando na mente da pessoa aquilo que você falou. Então você pode também fazer o fechamento com uma pergunta, porque isso faz com que o seu conteúdo, a sua mensagem continue com a pessoa. Ela vai pensando nisso, vai refletindo. Ou ela vai refletindo no que ela vai fazer com tudo aquilo que você acabou de apresentar para ela. Agora me responde você. As perguntas são ou não são a ferramenta mais poderosa e versátil da comunicação? Que outra ferramenta tem o poder de plantar ideia na cabeça da pessoa, de abrir caminhos para que você possa colocar as suas ideias, de conduzir as pessoas, antecipar barreiras e pensamentos que a pessoa tem que podem impedir a sua mensagem de chegar até ela? E no seu caso, qual foi o maior ensinamento que você tirou deste conteúdo que falou a respeito do uso estratégico de perguntas para potencializar a sua comunicação? Eu gostaria que você deixasse um comentário dizendo qual foi este ensinamento. Ou tem alguma pergunta que já foi feita para você ou que você costuma fazer e tem muito efeito, muito impacto na sua comunicação? E se você gostou desse conteúdo, mais uma vez eu vou pedir para você me ajudar a espalhar, a levar para mais pessoas, curtindo, compartilhando e deixando aqui um comentário. E para que você possa continuar desenvolvendo a sua comunicação, a sua oratória, eu vou deixar aqui um vídeo para você assistir que fala de 4 formas simples e eficientes para você melhorar a sua comunicação e a sua oratória.